O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Isso significa que, até mesmo para nós orarmos, para nós nos dirigirmos a Deus, falarmos com Ele, nós precisamos do Espírito Santo que nos inspira, que nos move e nos torna capazes de falar com Deus, de orar. Não sabemos o que pedir, nem como pedir. O Espírito Santo então nos inspira, nos mostra quais são as nossas verdadeiras necessidades, o que pedir. Nós temos os nossos critérios, mas o Espírito Santo nos mostra o que de fato é necessário para nós e de que modo, com que fervor nós devemos apresentar a Deus essas nossas necessidades na oração. Então, na oração, seja na oração litúrgica, comunitária, seja na oração pessoal, é o Espírito Santo que produz essa elevação da nossa alma a Deus, porque a oração nada mais é do que isso, a elevação da alma a Deus, para pedir a Ele os bens necessários. E é o Espírito Santo quem nos mostra quais são eles e de que modo nos apresentarmos diante de Deus. Ele nos purifica para nós então nos aproximarmos de Deus e apresentarmos a Ele as nossas necessidades espirituais, materiais e, sobretudo, produzir aquela união da alma com Deus, que é a finalidade principal da oração. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tira proveito de tudo aquilo que nos acontece para o nosso bem, para a nossa salvação. Ele nos contemplou com o seu amor desde sempre. A esses que Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Então, o chamado de Deus para nós é que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, como se Jesus fosse uma espécie de forma na qual Deus põe todos nós. Ele é o homem verdadeiro, o homem segundo Deus, o homem perfeito. E Deus nos predestinou, nos escolheu, nos chamou e nos justificou, nos glorificou, como diz aqui depois São Paulo, para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. E uma vez que esse é o seu plano, tudo concorre para o bem, tudo concorre para a realização desse plano de amor de Deus, que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, que Cristo resplandeça em nós. De fato, quando no batismo nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, que nos configura a Cristo, que nos santifica, então, quando nós dizemos que no batismo nós recebemos o dom da adoção filial, é justamente porque, ao olhar para nós, Deus vê a imagem de Jesus, a imagem do seu Filho,
e por isso nos chama também a nós de filhos. Este é o meu filho, o Pai vê Jesus em nós. É a isso que nós chamamos de santidade, a nossa configuração com Cristo. E isso não acontece sem a oração. Por isso São Paulo fala da oração e da ação do Espírito Santo em nós, no sentido de realizar o plano de Deus na nossa vida, que é nos configurar a Cristo. E que Deus aproveita todas as situações que nos acontecem para realizar esse seu plano. Que sejamos conformes à imagem de seu Filho. É o Espírito Santo que produz em nós essa configuração, sobretudo pelos sacramentos, pela oração e também pela prática, pelo exercício das virtudes, especialmente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Jesus nos fala sobre o juízo de Deus, ainda essa perspectiva escatológica, mas a sua fala é motivada por uma pergunta: é verdade que são poucos os que se salvam? Essa é uma pergunta que ainda hoje as pessoas se fazem, nós nos fazemos, afinal de contas, será que é muito difícil se salvar? É muito difícil ir para o céu? Ou será que não, ao contrário, como muitos acreditam hoje, todo mundo vai para o céu, a maioria vai para o céu, para ir para o inferno é preciso fazer alguma coisa muito ruim, ou não, ninguém vai para o inferno, ou são pouquíssimos os que vão para o céu, a maioria vai para o inferno? Essa é a pergunta no final das contas. É fácil ou é difícil se salvar? E Jesus não diz nem que é fácil, nem que é difícil, ele diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Sim, é difícil, mas Jesus não diz se são muitos que se salvam ou se são poucos os que se salvam. Se ele diz que são muitos que se salvam, nós podemos nos tornar presunçosos. Se ele diz que são poucos, nós podemos cair no desespero. Então Jesus diz: olha, façam todo o esforço possível. A porta é estreita, muitos tentarão entrar e não conseguirão, ou seja, essa história de que o inferno está vazio, que é uma tese teológica ensinada por aí. O inferno existe, mas ele está vazio. Jesus diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quanto a nós cabe esse esforço. Essa palavra esforço é ascese. É o esforço que nós precisamos fazer para passar por essa porta estreita. Não que nós possamos nos salvar, que nós possamos entrar no céu apenas apoiados no nosso esforço, porque a salvação é dom gratuito de Deus, mas o nosso esforço é para corresponder, colaborar com a graça. Então, é a ascese, exercício espiritual. Se nós nos esforçarmos, se nós demonstrarmos que de fato queremos a salvação que vem de Deus, então para Deus nada é impossível. Como quando lá na história do jovem rico, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então os discípulos dizem: mas então é muito difícil alguém se salvar. E Jesus diz: para Deus nada é impossível.
Então peçamos a Jesus que nós tenhamos essa disposição de fazer todo o esforço possível. A porta é estreita, ou seja, exige renúncia, exige autodomínio, exige que nós nos sacrifiquemos, exige, na verdade, a nossa morte. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É a morte. Mas se nós morremos para nós mesmos, então nós vivemos para Deus. Nós temos essa esperança de que Deus coloca à nossa disposição todos os meios adequados, necessários para nós obtermos a salvação. Cabe a nós utilizar desses meios para conseguirmos então entrar pela porta estreita, com esperança, sem desespero, sem presunção, esperando de Deus que Ele nos dê os meios que Ele já nos deu, estão aí à nossa disposição, os sacramentos, a oração, as virtudes, a palavra de Deus, para nós entrarmos no reino dos céus. Amém.